Fala, vestibulando, fico muito feliz em te ver por aqui. Ei, hoje é pressão, masterclass completa. Então pega o caderno, pega a caneta e anota tudo que eu vou dizer hoje que vai fazer toda a diferença no seu estudo. Então se prepara. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Matheus, eu sou responsável pela página do Vestibulando e basicamente o objetivo é tornar a sua vida mais fácil, seja através de resumos extremamente fáceis de serem digeridos, dicas diárias de produtividade, desenvolvimento pessoal, redação, de formas que você consiga compreender não só o assunto, mas tudo que envolve isso para fazer uma prova cada vez melhor. Então se liga, para você que ainda não conhece a página, @vestibulandoapp, dá uma conferida lá e se prepara que agora vai começar a pressão. Mas antes, eu quero explicar o que é o processo de aprendizagem. Então, vamos lá. É assim que ocorre tudo em sua vida. Toda vez que recebemos uma informação, isso passa pelo input, que seriam nossos sentidos primários, os recepcionistas das sensações. Assim que recebemos, isso já é mandado para a mente, para a parte do processamento, que é o momento de entender o que é isso. Quando entendemos, a parte mais importante é externalizar, o output, um assunto que passamos para um amigo, um resumo que fizemos ou até mesmo uma prova, para então termos o feedback do quanto entendemos esse assunto e já voltar ao processamento. E aqui já vai uma ressalva: sua mente é bastante seletiva em todos os aspectos. Por exemplo, você vai a uma festa e fica de olho em alguém. Provavelmente no outro dia você vai lembrar daquela pessoa. Porém, e todo o resto da festa? Sua mente só lembra daquilo que lhe agrada. Assim funciona com qualquer coisa, e com o estudo não é diferente. Por exemplo, essa fórmula de física que você está vendo, provavelmente você lembra por causa de um pequeno truque, que é o sorvete. Mas se eu lhe perguntar qual o nome de todos os sushis, provavelmente você sabe de cor. E olha que não é fácil, eu ainda não sei. Eu digo aquele negócio e vou explicando. Então não é fácil, mas você gosta daquilo. Então para você é muito mais fácil. E assim como eu disse, tudo que sua mente não gosta, ela vai procurar esquecer. Então é por isso que você não consegue lembrar dessa fórmula de física. E sua mente ela atua de duas formas: de curto prazo, que é a memória de trabalho, e longo prazo. Tudo que não traz impactos às nossas emoções ou não interagimos é esquecido. Por exemplo, qual que é a situação do garçom? O garçom, ele chega na sua mesa e anota seu pedido. Opa, é um prato de feijão e arroz, prato de não sei o que. Ele vai anotar tudo aquilo e vai levar para a cozinha. Assim que ele volta, ele vai entregar o prato de todo mundo. Quer fazer um teste para ver o quanto isso é poderoso? O nome disso é memória por força bruta. Ele vai ter lembrado tudo. Assim que ele entregou, esqueceu tudo. Isso parece com alguma situação? Será que parece com você na prova que lembra tudo, estuda, de repente depois esqueceu de tudo? Então, não faça isso. Isso é memória por força bruta. Então vamos dar passos e passos e mais passos aqui para você atingir um aprendizado perfeito. Vamos pro próximo. A força bruta que eu comentei do garçom. E essa é a fórmula do crescimento, essa é a fórmula do estudo, essa é a fórmula de tudo. Onde eu quero chegar? Porque estresse não é uma coisa negativa? Não. De forma alguma. Muitas vezes a gente vê estresse como uma forma negativa, mas estresse é uma forma do nosso corpo de representar o crescimento. Então toda vez que a gente fica estressado, isso é o nosso corpo falando assim, a oportunidade de crescimento. O que muitas vezes as pessoas erram é que elas esquecem da segunda parte da fórmula, que é o descanso, que é o rest, para então chegar ao crescimento, que é o growth. E onde eu quero chegar, qual que é a diferença que essa fórmula faz? Se você, por exemplo, estuda, não dorme bem, estuda, não descansa, você acaba que não guarda isso. Então, a grande pergunta de hoje é como você estuda. Essa aqui é a grande pergunta de hoje. E eu tenho certeza que você faz isso da forma intuitiva, que é justamente ler e sublinhar a página inteira. Aí você fala, como é que ele sabe?
basicamente não está errado, mas também não é o melhor jeito. Por exemplo, um exemplo claro disso é isso que eu estou lhe mostrando agora. Existem formas melhores de fazer, mas é o intuitivo, é como a gente nasceu sabendo, de repente a gente nunca mudou essa forma de fazer. Vou dar um exemplo. Salto nessa vara assim, salto alto. Normalmente, até uma certa época, pulavam como a gente pularia. Tipo, vê um negócio, junta os dois pés e pula. Ou pula de lado. Até que chegou um cara, que o nome dele é Fosbury. Aí ele treinou a técnica e pulou de costas. Isso pra época foi considerado uma grande loucura. Uma grande. O nome disso é chamado flop. Então ele teve que fazer o flop, que não é intuitivo. Você tem que parar, pensar, treinar e de repente não é mais fácil, mas é melhor. Você vai demorar para aprender a fazer o flop, mas é isso que faz toda a diferença. O flop é muito melhor. Então vá por mim, eu vou lhe ensinar um flop hoje, combatendo justamente esse método intuitivo. Então, o que eu vou lhe dizer é que não seja uma máquina copiadora. Se o professor escreveu o quadro inteiro, você copiar aquele quadro inteiro, você está basicamente copiando o trabalho do professor. Você não está engajando o seu cérebro nisso. Você não está querendo... o que é que eu entendi desse assunto? O que é que eu posso aprender disso? Não. Você basicamente está transportando o que está no quadro para o seu caderno. Então faça um teste, você escreveu tudo, perguntar o que é que eu escrevi agora. Você não presta atenção, porque o seu foco está justamente em copiar. Então a forma mais incrível, a melhor forma que eu adoto desde os meus tempos lá atrás é um ritual de estudos, para preparar a sua mente e corpo. Então, basicamente, perguntas pré-estudo. Você sempre tem que se perguntar isso. Sempre mesmo. Por que estou aprendendo? Justificar uma ação significa uma maior motivação para agir. Então, quanto mais motivações, quanto mais porquês você tem, maior a sua vontade de estudar. Como assim? Não, mas faça o teste. Faça o teste, basicamente, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte. Quanto mais você fala, porque eu quero ser médico, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero ser um bom advogado, porque eu quero mudar o país. Quanto mais porquês que lhe tocam, não é tipo porquês, não posso dizer, que não estão na sua realidade. Sua realidade é ter uma melhor vida financeira, tudo bem, coloca. E toda vez que você for estudar, coloca uma intenção, tem uma meta. Por exemplo, eu vou sentar aqui, o meu objetivo de hoje é entender perfeitamente a cinemática escalar e fazer 10 questões com isso. Essa é a sua meta. Porque se você sentar e começar a fazer, de repente você não entende, mas você passou aquele tempo estudando, olhando para o livro, você vai justamente julgar que você aprendeu. Não, eu passei tempo. E muitas vezes foi uma grande perda de tempo. Uma das metas, outras que quebram muito essa visão do copiador, anote os pontos chaves do assunto. Seja essencial, claro. Anote somente os mais importantes. O que é que eu quero dizer com os mais importantes? Não é grifar a página toda. É daquela página toda você selecionar, 3 pontos, 3 fases, de repente, no máximo, até 3 palavras que você precisa lembrar. Eu garanto que se você fizer isso, o seu cérebro vai lembrar muito mais fácil. E a partir disso você pode puxar uma teoria, pode puxar um conceito a partir daquela palavra. Então, essa é a chave. Não é você grifar uma página inteira. É justamente você grifar o mínimo para maximizar isso depois, para estudar, puxar ramificações, fazer um mapa mental a partir disso. Vamos para a próxima. Então, esse daí é o conhecimento, velho. Tudo que sabemos é como um quebra-cabeça. Primeiramente, para começar a montar, você precisa ter uma ideia do que você está construindo. Se é um castelo, um carro ou mesmo até um famoso. E daí você pode partir para juntar as peças. E essa é justamente a importância da meta. E desde já adianto, nosso cérebro só consegue armazenar 7 informações a cada momento. Então, se você jogar várias informações de uma vez, ele não compreende. Basicamente ele vai falar, tô nem aí, e vai colocar aquilo pro lado, ou senão ele vai ser seletivo e só salvar algumas informações. Por isso, tudo
que você está aprendendo, quebre em pedaços menores. Esse é o primeiro passo. É como um quebra-cabeça. Você não vai querer começar montando tudo de uma vez. Você vai pegar o canto direito, o canto esquerdo, a borda de baixo. E a partir disso, você vai começar a montar e conseguir ver melhor o que é aquilo que você está montando. Tendo a ideia da imagem inicial, de onde você quer chegar. Se é um castelo que você vai montar, então essa é justamente a importância da meta. E a partir disso, é como uma música. É como se fosse um grande pianista. E para você aprender uma música, você nunca tocou um instrumento. Vamos supor que você queira aprender parabéns para você. Você não vai pegar parabéns para você, a primeira parte fazer, opa, tô bom. A segunda parte fazer, tô bom, e fazer tudo de uma vez. Você vai quebrar ela em partes. Poxa, eu aprendi parabéns, opa, pra você. E você vai quebrando. Quando você pegar cada um isoladamente e ficar bom nisso, você junta tudo. A partir disso, você pode trazer isso para o estudo também. Não é diferente. É basicamente, o nome disso é... Você pode ver um pianista, que é justamente o exemplo do que eu quis dizer. E você deve trabalhar com associações em blocos, que é justamente o nome disso que eu disse. Por partes, de pouco em pouco, para chegar ao todo. Aqui eu vou lhe passar um segredo. Menos é mais. Não queira focar em não, mas eu preciso aprender todo esse assunto. Aprenda o pouco, aprenda menos e depois vá juntando os assuntos. Então, para qualquer pessoa que você perguntar, pô, como é que tu aprendeu a jogar bola? Poxa, ele aprendeu primeiro a correr, depois ele aprendeu a correr com a bola, pô, chutar, escolhe uma perna. Então, tem todo um mini passo, um próximo passo para a partir disso você juntar tudo e fazer uma caminhada. E aqui eu trouxe alguns passos para você fazer uma associação em blocos efetiva. Se você for músico, se você for, sei lá, um atleta, você quer começar uma coisa nova, esse é o passo a passo. Então, primeiramente, não tem outra coisa que não seja foco total. Foque somente em um ponto específico para estudar e evoluir. É comprovado cientificamente que a cada desvio de atenção nossa representa um pedaço de informação perdida. Então foque somente em um ponto específico para estudar e evoluir. Por exemplo, você está aqui estudando citologia. De repente alguém manda uma mensagem para você, você olha, perdeu um foco. Aí daqui a pouco outra mensagem, um som, uma moto passando, você perde a atenção. Então toda vez que você tem essa lacuna perdida de atenção, uma parte do assunto não foi compreendida. E de repente você vai estudar depois e aquela justamente é a sua deficiência. Então, o que você tem que ter depois de foco total é compreensão. Se é fato ou contexto, se envolve um contexto. Se é fato ou conceito, se envolve um contexto ou não. O que eu quero dizer com isso? Fato é aquela coisa que você não precisa compreender. Poxa, 2 mais 2 é 4. Você não precisa de um contexto para compreender isso. Mas de repente, os portugueses chegaram em 1500 no Brasil. Mas por quê? O que é que fizeram ele? Quem chegou aqui? Então você entende toda a situação por trás para montar esse contexto através do conceito. Poxa, deixa eu pensar aqui, histologia. Mitocôndria, o que a mitocôndria faz? Onde que a mitocôndria está? Então, a partir disso, você entende o conceito para aplicar. Beleza? Assim que você entendeu, é importante fazer uma revisão. Importantíssimo. Porque o que acontece? Depois de 24 horas, vai decaindo o assunto, você vai começando a esquecer aquilo. Então, a minha sugestão para você é, depois de 24 horas, faça uma revisão. Depois de 7 dias, faça uma revisão. De 15 dias e 1 mês, eu garanto que aquele assunto vai ficar fixo na sua cabeça. E lembre-se, foco total e busque a compreensão do contexto, busque a compreensão do que está por trás daquilo. Se é um fato, a gente vai passar técnicas exclusivas para você lembrar daquilo. E claro que na teoria ninguém fica, é importante fazer exercícios. É importante você praticar aquilo que você estudou para ver se você está afiado, para ver se você está 100%. Então faz umas questões, faz uns exercícios, tira dúvidas com o professor, tira dúvida com o amigo, ensina um amigo, para você ter certeza que aquilo está organizado na sua cabeça, para você ter certeza que aquilo está show de bola. E por último, contextualização. Poxa, você aprendeu muito bem
a parte de, sei lá, física mecânica. Pô, por que você não mistura isso com a questão de, sei lá, cinética? Então começa a misturar assuntos que você já está dominando ou parte desses assuntos velhos para novos a partir de velhos domínios. Então é muito mais fácil você conseguir dominar um novo a partir do velho. É muito mais fácil você tocar uma música se você já tiver tocado antes. Então esse é o meu conselho para você. E basicamente, eu vou lhe dizer uma coisa. Agora você, ao ter aprendido uma associação em blocos efetiva, você pode partir para o ritual de estudos. A função do ritual é fazer com que seu corpo entenda que todas as vezes que você executar certas ações, você está se preparando para fazer algo. Assim, você entra no estado de execução. E para o ritual de estudos, podemos dividi-los em 7 simples passos. Basicamente isso. O que eu quero dizer com ritual de estudos? O que eu quero dizer com me preparar? Por exemplo, você pode conversar com inúmeros atletas, inúmeros, sei lá, empreendedores, que é uma área que eu gosto. Todos eles vão ter um certo protocolo para fazer uma ação. Poxa, por exemplo, o que eu faço todo dia antes de trabalhar? Antes de fazer um post, eu acordo, tomo um banho gelado. Depois de tomar um banho gelado, eu sento, eu medito. E isso faz o meu corpo entender que, sim, chegou a hora. Por exemplo, atletas, vou dar um exemplo de Michael Phelps. Toda vez ele ensaiava lá a coisa dele, ele revia, ele tinha um exercício chamado visualização, que ele via todo o percurso na mente dele antes mesmo de acontecer. E a partir disso ele ia preparando o corpo dele para aquele momento. Ele colocava sempre as mesmas músicas para trazer aqueles momentos de vitória à tona. E a gente não pode duvidar que Michael Phelps é um campeão absurdo. Então, o primeiro passo para você ter um ritual de estudos perfeito, não vou botar nada mais perfeito, é blocos de tempo. Ou mesmo Pomodoro. Então, o mais importante aqui é você entender esse conceito. Lembra da fórmula? Estresse mais descanso igual a crescimento. A gente volta com ela aqui. Depois de um tempo que você passa estudando, 40 a 50 minutos, a sua produtividade começa a cair. Então, mas eu consigo estudar por 3, 4 horas seguidas. Eu sou quase um homem de ferro. Eu sei. Mas o seu estudo, lá daquelas meia hora primeira, não é tão efetivo quanto o estudo das 4 horas, não é tão efetivo quanto as primeiras meia hora. Então é muito importante, depois de um tempo, você dá 5 minutos de descanso. Então sempre busque fazer uma tarefa só, porque quanto mais tarefas você faz, mais você divide sua atenção, mais você divide sua produtividade. Porque todas as vezes que tiramos o foco de uma coisa e colocamos em outra, perdemos detalhes fundamentais para o aprendizado. Nesse caso, toda vez que você chega uma mensagem, lembra que eu disse, você dá aquela olhadela, você perde qualidade de estudo. Mas calma, não ache que eu vou lhe escravizar. Blocos de tempo são 30 minutinhos estudando e logo em seguida 5 minutinhos descansando. Acredite, bote isso na sua mente. O descanso é tão fundamental quanto a própria produção, pois é nessa hora que a sua mente está consolidando informações. Então, não ache que não é só produzir. É como uma casa. Você está colocando ali tijolo por tijolo, mas para conectar os tijolos você precisa de cimento. E faça um teste aí, se você conhecer algum pedreiro e você quer fazer isso na prática, coloque todos os tijolos assim um em cima do outro e passe o cimento e não deixe esfriar. Basicamente os tijolos vão cair, os tijolos vão desconectar, pelo simples fato de que o cimento precisa esfriar. Assim como o cimento é a sua mente, ela precisa esfriar. Mas você vai falar assim, meu problema não é estudo, não é foco, e sim ela, a tão temida procrastinação. Aí eu vou ter que lhe apresentar esse TED maravilhoso do Tim Urban. Onde eu quero chegar com essa imagem, essa loucura que está na sua tela. Antigamente, todos os nossos ancestrais viviam no agora e para agora. Isso garantia a sobrevivência de cada um deles. Por isso, a todo momento que sua mente encara uma futura tarefa
que vai gerar o seu crescimento, ela já preocupa sua mente com a dor que aquilo pode causar. É como esse macaco da imagem. Você é justamente um piloto da sua mente, o capitão dela. E toda vez que você vai pensar, poxa, está na hora de estudar, aí chega o macaco do seu lado, dá um toquinho e fala, não, pô, tá ligado aquela foto da boizinha no Instagram? Ei, teu artista acabou de postar uma música nova. Aí tu começa a pensar, poxa, vamos ver. De repente não é nada daquilo que você imaginou. É só uma distração. Por quê? A sua mente simula a dor de fazer uma ação. Então, por exemplo, o que eu demorei para gravar esta Masterclass. Então toda vez que eu pensava, pô, eu tenho que gravar a Masterclass e pensava na duração dela, a minha mente pegava o celular, fazia outras coisas que não me dessem dor, e sim gratificação instantânea. Então essa é a palavra-chave da procrastinação. Gratificação instantânea. Mas aí vem um porém. Isso que é mais engraçado. Todas as vezes. Quando eu digo todas, não é algumas, é todas as vezes que agimos conforme aquilo, a nossa mente esquece aquela dor. Então, ela simula uma dor e na verdade não é real. Então, muitas vezes você tá, não quero estudar, acho dar um tiro na coluna, meu Deus do céu, não aguento estudar. E quando você estuda, de repente, não é tão ruim. Você senta ali, passa horas e horas e horas e, poxa, que estudo massa! É basicamente o macaco da gratificação instantânea que lhe impediu de fazer isso. Então, toda vez que você for um tomador de decisões racionais e tiver com o macaco lhe catucando, a primeira decisão que você tem que fazer é: quais são minhas gratificações instantâneas e como afastar isso de mim? Então, o ato de sentar e estudar em si já é uma ação, já é uma forma de matar ou pelo menos dar um tranquilizante nesse macaco da gratificação instantânea. Então, basicamente é isso, é sentar e estudar. Não tem outro segredo. Se você está com preguiça de ir para academia, ir para academia e fazer. Muitas vezes eu posso dizer isso com toda a propriedade, eu não estou com vontade nenhuma. Mas quando chega lá, o ambiente, sei lá, as pessoas, o exercício em si lhe motiva. Você se sente motivado e toda aquela procrastinação, todo o toque do macaco vai para longe. Então eu garanto que se você não tiver essas disciplinas com você mesmo, se você, poxa, mas esse macaco aí de vez em quando, eu não consigo controlar ele, então eu tenho aqui algumas dicas pessoais para você realmente fazer, aplicar, e se não der futuro, a gente arranja outros. Redes sociais, estabeleça um horário para entrar. Poxa, se você chega da escola de 13 horas, às 14 horas você come, às 16 você acorda depois de uma soneca maravilhosa, e você vai pegar o celular para mexer nas redes sociais, vai dar, 6, 7, e de repente você perdeu a hora. Então por que você não bota ali 9 horas, 8 horas para você entrar no celular? Eu garanto que você não vai perder absolutamente nada. Ou se não, o que você pode fazer? Tenha um timer para acessá-las. Você coloca lá 15 minutos. Durante esses 15 minutos eu vou poder acessar livremente todas as redes sociais. Posso ver o meu Twitter, posso ver o que me mandaram no WhatsApp. E a partir disso você tem o controle. Mas o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: se o alarme bater, passar os 15 minutos, não coloque mais 15 minutos. Porque você vai criar um hábito na sua mente de todas as vezes que for hora de trabalhar, que for hora de estudar, vamos dar mais um tempinho, é como a soneca. Então não faça isso. Se você setou meia hora para você ficar ali, beleza, fica as meia hora, acabou, parta para o estudo. Não crie justamente esse padrão. Navegador, como eu uso muito computador, justamente para fazer posts, justamente para fazer materiais, muitas vezes eu uso um para entretenimento e outro para o estudo, no trabalho. Ou senão eu abro uma aba anônima para um e abro outra aba normal para o entretenimento. Por quê? Se você fizer tudo na mesma coisa, o seu cérebro não dissocia do tipo, poxa, se eu estou, supondo, no Google Chrome anônimo, é hora de trabalhar, é hora de focar. Se eu estou no normal, poxa, aqui eu posso me divertir, ver um vídeo no YouTube, ver um vídeo de um jogo, ver um vídeo de comédia. Então, esse é justamente o segredo. Separe o joio do trigo. Não sei se você conhece essa expressão, mas você precisa separar
aquilo que lhe dá valor para aquilo que não tem valor. Então, a última dica, eu sei que você... Foi a primeira que você olhou. Foi a primeira. Não tenho dúvida. Essa daí, você olhou e falou, meu Deus do céu, que cara otário, como é que o cara fala um negócio desse se nem ele faz? Não é permanentemente. Antes que você comece a soltar fogo pelas narinas, não é permanentemente. Basicamente, você vai juntar aquela galera, aqueles 5 pessoas, 4 pessoas, que são mais brothers seu de estudo, e transfere pra lá, velho. Como assim? Não, mas eu tenho que fazer no WhatsApp, todo mundo... Calma, velho. Calma. Eu lhe entendo. Mas, se você troca só nesse aspecto do estudo pelo Telegram, toda vez que você entrar no Telegram, você estiver estudando, você pode ficar lá tranquilamente. Do tipo, poxa, o pessoal tá mandando dúvida aqui, o pessoal tá mandando materiais, então lá é o seu ambiente de estudo. E no WhatsApp não. De repente você tá esperando alguém mandar um material, aí chega alguém mandou uma mensagem, opa, você começa a conversar com aquela pessoa, outra pessoa, grupo. Então você se distrai. Então, em termos de estudo, para grupos de estudo, troque pelo Telegram. Pelo menos o grupo de estudos que fique lá. Outra dica extra. Muita gente, para não dizer todos, né, se distrai bastante com pensamentos. Poxa, o que aconteceu semana passada, velho? Aquele boyzinho na festa. Ai, que menino lindo. Anota isso, velho. Pô, que menino lindo na festa. Pô, eita, eu tenho que fazer a comida hoje pro meu irmão. Ele vai chegar de 7 horas da escola. Ele vai chegar do futebol. Anota isso, porque todas as vezes que você ocupa sua mente com outra atividade, ela esquece os estudos. Então, toda vez que você pensa, tem algum sentimento ou alguma coisa lhe volta à cabeça, essa é a hora de tirar isso da cabeça. Anota, porque eu garanto que isso vai sair da sua cabeça, isso vai sair da sua mente, e a partir disso você consegue ter um estudo muito mais fluido. Segundo passo, um espaço próprio para estudos. Busca um ambiente sem muita movimentação e silencioso. Então você vai falar assim, minha casa parece um zoológico. Passa gente gritando, passa gente carregando um cimento, passa gente... Então arranja um lugar, velho. Biblioteca, cursinho. Procure lugares silenciosos que vão favorecer a isso. Então eu posso lhe passar total certeza de que se você tem um espaço especial para estudos, o seu cérebro entende isso. Tipo, pô, ele sentou na mesa de casa e a mesa tá arrumada. Hora de estudar. Porque se estiver desarrumada, beleza, hora de ver um vídeo no YouTube, hora de fazer outras coisas. Mas toda vez que você repete um padrão do tipo, pô, fui pro cursinho, sentei naquela cadeira lá do canto, isso é hora de estudar. Então seu cérebro entra no modo de estudo. Lembra que eu falei sobre ritual? Isso é outro passo para você se condicionar a estudar. Então, outra observação, quando estiver estudando, deixe isso claro. Modo avião ou celular mais longe possível. Porta fechada. Fones, se você preferir. Também tem uma playlist muito legal do Vestibulando só para essa coisa de estudos. Eu, pessoalmente, não é aquela coisa tipo, eu fiz e deixei lá. Eu uso todos os dias. Toda vez que eu vou ler alguma coisa, toda vez que eu vou engajar com algum conteúdo novo, fazer um post, eu coloco essa playlist. Então, pra mim, ela tem extremo valor. E pra que serve essa playlist? Você coloca os fones e todos aqueles barulhos ao seu redor vão ser ignorados. Por quê? Tem ali um som da sua mente lhe distraindo. E depois de um tempo, você vai se acostumando de, poxa, tem uma música que eu nem percebi, por rodou a playlist toda, eu nem notei. E, se possível, repetir o mesmo lugar e hora. Então, se você está todo dia, toda terça, às 9 horas, até às 11 horas, faça isso toda terça, 9 horas, 11 horas. Por quê? Isso cria um padrão. Assim como o espaço. Então, se você chega no cursinho às 2 horas, às 2h15 você toma um café, para 2h30 você sentar e estudar até 5, repita isso. Continue fazendo. Por quê? Seu cérebro vai entender, eita, hora de estudar novamente. Hora de caprichar. Então, outra coisa, para você que é visual, você fez o teste lá de aprendizado, você desconfia do que você seja. Poxa, se você fica incomodado com bagunça. Se você não consegue focar porque tem um lápis desorganizado, tem um livro assim espalhado na mesa, organize tudo.
tire o máximo de coisas que puder da sua frente, tire o máximo de distrações que puder. Então, se puder só ser o livro, a caneta e o lápis. O livro, o caderno, a caneta e o lápis, que seja o mínimo possível para lhe distrair. Outra coisa, isso é muito importante. Futuramente, ao se acostumar, busque trocar ambientes. Como assim? Não, mas você acabou de falar para ficar no mesmo lugar. Muitas vezes, a gente cria uma coisa chamada ancoragem. Como assim ancoragem? Você chegou na prova, você conseguiu realizar até a questão ITA antes, eu polia que não sei o que, magia, e conseguia fazer todas as questões, chegou na hora da prova. Cadê? Foi para onde? Toda aquela compreensão, toda aquela malemolência para fazer questões. Você esqueceu. O nome disso é ancoragem. Você se acostumou com o lugar, fazer questões ali, acertar. Então, se você não está nesse lugar, você esquece. Então, uma simples coisa que pode quebrar um pouco da ancoragem, mas é melhor primeiro você se acostumar com o ambiente para depois fazer isso. Então, se permita ancorar para depois desancorar, sabe? Só para você criar o hábito em você mesmo. Se você estuda no quarto, por que não estuda na sala? Por que não estuda no quarto da sua irmã? Não sei. Em outro ambiente, por quê? Só o simples fato de você trocar de ambiente aumenta a retenção em somente 40%. Então, agora chegou a parte mais importante da nossa Masterclass. Se você achava que até aqui tava pesado, tava show, ei, se liga agora. Transforme o abstrato em concreto. Esse é justamente o ponto-chave de hoje. Nosso cérebro não compreende bem abstrações. Pense assim, você é como uma criança. A melhor forma de ensinar uma criança é mostrando um assunto, ensinar um assunto é mostrando um exemplo a essa criança, e não só a teoria. Então é muito mais fácil você lembrar da imagem de uma vaca do que da palavra vaca em si. Eu tenho certeza que se eu falar assim, lembra daquele slide depois do 3 que tinha uma vaca, você vai lembrar por causa da vaca e não por causa do nome vaca, porque a gente tende a lembrar muito mais de imagens do que de palavras, porque imagens são concretas, exemplos são concretos. Se eu falei de memória bruta e citei o garçom, você consegue trazer isso para a sua realidade, do tipo, poxa, é verdade, eu já fiz esse teste, eu falei, moço, e aquele meu tal prato, que prato? Você tem que reexplicar. Por quê? Você já passou por aquilo. Você sabe que isso é um exemplo tangível. Então, o que você deve fazer é buscar associar o novo ao velho. Como assim? Através de analogias, metáforas e mnemônicas. Então, como você decorou? Lembra da fórmula sorvete? Você decorou assim. Então, essa é a fórmula mais fácil. Se você tiver outra fórmula, não precisa ser uma frase... não, mas eu tenho que fazer uma frase bonita, uma frase esplendorosa. Não. Se tiver uma frase safada, faça uma frase safada, uma frase que vai lhe despertar alguma emoção. Uma frase tipo, acho essa frase engraçada. Eu sempre faço ela e nunca esqueço. Por exemplo, família 6A, os 7 porquinhos. Aí você tem os elementos da família 6A e é muito difícil você esquecer. Por quê? É uma mnemônica, é uma metáfora, é uma analogia do tipo, poxa, os 7 porquinhos eu sei o que é. Mas como assim, família 6A? Então, essa quebra de padrão faz com que você não esqueça. Quanto mais bonito e agradável e bonito, maior a chance de lembrança. Então, você está fazendo algum resumo, você está fazendo slides, coloque cores, coloque diagramas, coloque imagens, faça coisas diferentes. Quanto mais isso lhe despertar atenção, quanto mais você conseguir notar isso, poxa, que coisa linda, é muito mais fácil você lembrar, beleza? Próximo, traga impacto emocional. Visualize vividamente. O que eu quero dizer com visualize vividamente? Um exemplo claríssimo, ano passado, o professor estava dando aula sobre revolta da vacina, alguma das revoltas que teve no Rio de Janeiro, e ele citou que o governo estava oferecendo dinheiro para as pessoas que trouxessem ratos. Como assim ratos? Ratazanas.
Então nisso as pessoas começaram a trazer ratos, só que começou a ter uma máfia de ratos. Começou a ter uma máfia de ratos do tipo, eita, vamos pagar R$5 por rato, eita, vamos criar rato ali, vamos botar alimento ali, fazer lixo ali pra juntar ratos, a gente capturar e levar pro governo. Então começou a juntar ratos e ratos e mais ratos para as pessoas fazerem uma máfia de ratazanas. Então eu tenho certeza que você conseguiu ver isso. Talvez não tanto, porque não foram tantos detalhes, mas é esse o objetivo. Poxa, imagine a guerra de trincheiras, cada um dentro ali de um local e batalhando um com o outro. Você consegue imaginar isso? É como um filme. Quanto mais você consegue visualizar isso vividamente, quanto mais você consegue imaginar a situação do descobrimento, imaginar a situação, sei lá, da Revolução Francesa, mais difícil vai ser para você esquecer. Então, outra coisa, traga significado. Como assim traga significado? Basicamente, o que eu quero dizer com traga significado, se uma fórmula não tem significado algum para você, é como eu tinha dito, busque trazer um porquê. Por que você está aprendendo aquilo? Aprendendo isso, onde você pode chegar. Você pode acertar uma questão para você passar. Você pode ser, sei lá, um publicitário por causa de uma questão de física. Então esse detalhe, esse porquê que faz toda a diferença. Outra coisa, coloque movimento. Como assim coloque movimento? Faça experimentos. Procure histórias sobre a fórmula. Apresente isso na frente da sala. Faça alguma coisa para alguém, sei lá, grave um vídeo, nem que seja para você mesmo. Mas enfim, coloque movimento. Lembra aquela música que o professor fez sobre, sei lá, fração? Você fez uma dancinha engraçada. Você lembrou, tá vendo? Você lembrou. Então uma coisa tão boba, aquela dancinha tão, assim, sem sentido, fez toda a diferença porque você colocou o movimento, você engajou o seu cérebro em aprender aquilo. Outra coisa, torne interessante. Muitas vezes a gente olha para uma fórmula de física e fica, poxa, uma fórmula de matemática e fica, que fórmula impossível de entender. E, por incrível que pareça, de repente, algumas frases, não vamos citar aqui um webinário, uma masterclass de família, mas algumas frases você incrivelmente lembra, de algumas fórmulas, sei lá, de química, porque eram tão surpreendentes, eram tão safados que você fala, poxa, interessante, você repete isso, porque faz sentido para você, desperta justamente uma emoção, tem impacto emocional. Então aqui eu garanto que a perda de tempo de você parar para transformar os tópicos emocionalmente vai salvar muitas horas e dias de revisão. Próximo. Agora, vou lhe apresentar a estrutura do cérebro de uma forma simples, rápida e direta. Nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, o emocional e o racional. Sua seção de estudos deve buscar alternar entre essas duas partes. Então, o esquerdo é aquela que expressa física, é aquela que expressa matemática, química, porque é uma coisa racional, é uma coisa calculista. E o emocional não. O emocional é a história, é a geografia, que você entende o contexto, tem uma guerra, tem uma relação política. Então, com isso, você pode buscar um contexto que está por trás com outros fatos. Então, quanto mais você alternar entre os dois, você não cansa aquele lado e você consegue maximizar ainda mais o seu aprendizado. Agora, o segredo, o flop do estudo, o estudo ativo. Então lembra do flop que eu falei? Trago ele aqui novamente. Ler e sublinhar são como pular de pernas para frente e o estudo ativo como o flop. Então vou lhe provar o que é que os melhores fazem. Os melhores fazem um flop. Não tem pra onde correr. Beleza, apanhou muito para você fazer o flop, mas de repente você aprendeu e agora você está usando muito ao seu favor. Então vou lhe provar aqui 3 erros que você comete na leitura. Você falar assim, poxa, é verdade, eu fazia isso. Isso é basicamente uma coisa intuitiva, muitas vezes a gente faz e nem pensa. Que é ler palavra por palavra, uma subvocalização do tipo, pô, tô falando assim baixinho, mas eu tô lendo o texto, subvocalização, regressão. Você está lendo, então toda vez que você está lendo aquilo, seu cérebro não consegue pensar
e captar tanto. Então o erro de você ler palavra por palavra é, ao invés de buscar ler o contexto, você lê palavra por palavra, então isso prejudica a sua velocidade. Muitas vezes você tem que ficar voltando, que é o terceiro erro da leitura, que é a regressão. Você não compreendeu o contexto, você não compreendeu o que aquilo envolve, você fica voltando, pô, não entendi essa palavra, aí volta para outra, e volta para outra, porque você subfocalizou, você acabou não retendo aquilo na sua mente. Então, qual que é a diferença entre o aluno que estuda ativamente para o passivamente? Um cria, o outro copia. O criador manipula o assunto de sua forma, mas antes de continuar e passar as técnicas exclusivas para você, gostaria de dar uma palhinha sobre estilos de aprendizagem. Existem 3 estilos. Se você já fez o teste, você já sabe qual é o seu. Se você não fez o teste, tem um link lá na bio do Instagram. É só você dar uma olhada. Tem calma, mas vamos acabar primeiro aqui. Visual, pelo simples fato de que somos evolutivamente inclinados a lembrar de cenários e coisas. Isso era um fator determinante para a sobrevivência de nossos ancestrais. Memorizar ou não onde tinha uma fruta, onde mamutes vagavam. Por isso temos tão forte esse fator. Porque se a gente não lembrasse onde estava aquele alimento, se a gente não lembrasse onde estava aquele predador, isso tinha um grande risco de colocar a nossa sobrevivência, colocar a nossa vida e da nossa família em risco. Então, da mesma forma que o visual é muito forte, o auditivo é muito forte. Então, você escutou aquele grito do tigre, opa, tenho que sobreviver, tenho que me virar aqui para fazer alguma coisa. E por último, para tornar a sua lembrança auditiva mais afiado, torne o assunto uma música. Fale alto de uma maneira engraçada, imite alguém falando, ou mesmo um tom de voz diferente para representar. Poxa, um cara que eu gosto muito assim de tentar imitar o Faustão enquanto estou estudando. Enfim, eu acho engraçado. E só o fato de eu achar engraçado e pensar em Faustão, eu falar como Faustão, essas coisas, isso me ajuda bastante a lembrar, porque no processo estou me divertindo. E lembra do que eu disse? Impacto emocional, tornar interessante, trazer algo positivo para você. Então eu lembro muito mais fácil do assunto, justamente porque eu tentei imitar o Faustão. Então não se prenda ao perfeito. Lembre da frase: feito é melhor que perfeito. Então não se atenha basicamente a você ficar, não, mas eu tenho que fazer isso de um jeito impecável, tem que ser uma música, uma sinfonia. Não, algo que faça sentido para você. Por último, sinestésico são as experiências, são os movimentos, é a prática em si. No nosso contexto, são os exercícios e as questões. Aqui basicamente você deve trazer o movimento, deve buscar exercitar o que foi aprendido e também trazer experimentos que revivam um tópico da sala de aula. Então, basicamente, se a gente fosse trazer aquela tabela do impacto emocional, é colocar movimento. Então, seja um trabalho extra-classe, você, sei lá, fazer uma experiência ali de química em casa, fazer aquela... botar um feijãozinho ali, fazer o feijãozinho crescer. Você não esquece daquilo que você engajou na experiência. Fazer um trabalho extra-classe. Você tem que sair nas ruas para entrevistar as pessoas. Para um trabalho de sociologia, de literatura. Beleza. Você está indo atrás do conhecimento. Você não está esperando aquilo acontecer. Você está envolvendo o movimento. Ou até mesmo uma visita ao museu. Então, como é que eu posso resumir tanta coisa, tanto movimento, numa palavra só? Em síntese, a sua sala de aula é o mundo. Então, todos nós possuímos os 3. Porém, um é predominante. Então, como eu disse, se você não sabe o seu, quer saber, ficou muito curioso, tem um teste exclusivo para isso. É só pedir para a gente mandar o link lá que a gente manda, beleza? Então, existe sim uma certa predominância, mas a melhor forma de fixar, a melhor forma de nunca esquecer e tornar consolidado é misturar os 3. Como assim? Mas eu tenho um predominante, mas quanto mais você misturar os 3, menor a sua chance de esquecer. Agora, o arsenal de técnicas que vão tornar o seu estudo até 10 vezes mais produtivo. 10 vezes mais produtivo. Vamos lá? Primeira técnica, mapa mental. É você colocar uma ideia central e a partir disso você ir puxando ramificações.
Poxa, como você pode ver, isso é um mapa mental sobre mapa mental, é autoexplicativo. Mas vamos supor que você queira fazer um mapa sobre grandes navegações, aí você coloca lá contexto histórico, você puxa outro, motivações financeiras, onde chegou, quem que organizou, e a partir disso você começa a puxar novos ramos explicando cada um desses tópicos. Qual que é o benefício de fazer mapas mentais? Não é uma coisa basicamente engessada. Você pode abrir para diversos lugares, pode abrir tópico por tópico, e você consegue olhar aquilo e é fácil visualmente de você acompanhar. Próxima técnica, flashcard, que é basicamente você colocar na frente uma coisa, um fato, um conceito, e atrás a explicação, a fórmula. Então, um exemplo, vestibulando. O que é o vestibulando? É uma página no Instagram que posta resumos abordando assuntos do Enem e traz dicas diárias de produtividade e desenvolvimento pessoal. Esse é o vestibulando. Então, qual que é a grande sacada por trás dos flashcards? Você vai deixar ele ali, a sua lista de flashcards, e a partir do momento que você está pegando ele, virando, você está engajando no movimento, visual, porque você está vendo aquilo, e auditivo, porque está falando, está tentando lembrar daquele conceito através da sua voz. Então você está poderosamente engajando os três. Próxima, método Feynman. Estudar, explicar, revisar e simplificar. Vamos supor, você estudou a citologia. Meu garoto, procura logo uma pessoa para explicar. Explicou, beleza. Eita, minha dúvida de repente é tal coisa. Revisa isso. Opa, vi que meu ponto de defeito, meu gargalo aqui, eu sempre chego nessa hora, eu me perco. Revisou, agora é hora de simplificar o que você aprendeu para você, da próxima vez que for ensinar muito mais fácil. Então você aprendeu aí, vamos supor, a fazer frações. Como é que você faz essa fração de um jeito mais fácil? Você passa para cima, você multiplica ela por 4. Como é que você faz? Simplifica, estuda, explica, revisa, simplifica. Então fica repetindo isso até que o assunto esteja muitíssimo claro. Você consiga explicar sem ter nenhuma dúvida. Então esse que é o grande objetivo do método Feynman. É você ter uma compreensão completa do assunto sem nenhuma deficiência. Próxima, pergunte e explique. O que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quem fez, qual a consequência. Então, vamos supor que você vai falar aí sobre ética. Pô, como é que a pessoa chegou nessa conclusão ética? Quem falou da ética? Qual a diferença entre ethos e ethos? Você começa a pensar sobre essas diferenças, esse porquês, e escreve. Poxa, quem escreveu foi Aristóteles. Aristóteles escreveu por causa disso. Ele era muito revoltado com essas questões sociais, então ele buscou uma forma de trazer um padrão. Então você começa a colocar cada um no seu local, porque assim você traz primeiro a pergunta, que é a motivação do estudo, e depois a resposta, do tipo, poxa, a ponte entre as duas. Próxima, highlights, palavras-chave. Anotar no canto das páginas ou marcar pelo texto apenas os pontos mais importantes. Apenas os pontos mais importantes. Então não é você marcar a página inteira, lembra? É só, 3 palavras, 5 palavras, uma frase, 2 frases. Somente os pontos que você vai bater o olho ali na página e falar, o resumo inteiro dessa página é isso. Ah, mas tem muita coisa importante, tem muito conceito-chave. Véi, é melhor 3 palavras. A partir disso você puxa 3 coisas e vai fazendo um mapa mental. Enfim, quanto mais você misturar essas técnicas, por exemplo, você pode fazer isso com a técnica passada das perguntas. O que é mitocôndria? A mitocôndria é um órgão que serve para segregar energia. Poxa, e como é que ele faz isso? Então você consegue, a partir dessas palavras-chave, desse highlight que você fez na página, resgatar conceitos, entender fatos, aplicar aquilo que você aprendeu, simplesmente com pedaços chaves da informação. Próxima técnica é o recall, que é antes de começar um assunto, o que você deve fazer? Escrever tudo o que você sabe livremente sobre o assunto. Então você vai estudar aí grandes navegações. Vem toda vez esse assunto na minha cabeça. Então você vai anotar, o que foram as grandes navegações? Foi o período que Portugal saiu loucamente, e a Espanha saiu loucamente aí pelo mundo para dominar o mundo. Enfim, eu só tô falando o que vem na cabeça. Um foi pra Índia, foi pela rota lá do Cabo não sei das quantas. Isso vai
escrevendo. Aí, pô, chega uma hora que você não vai lembrar mais de nada. Esse é o objetivo. É chegar uma hora que você não lembra mais de nada. Porque a partir disso você vai falar, poxa, eita, não lembro mais. Então, a partir disso, você vai correr atrás do que você não lembra. Por quê? O que você lembra já está ali no papel. Isso é uma forma de você revisar e estudar ativamente. Do tipo, poxa, eu não estou revendo. Eu estou chutando aqui. Eu estou resgatando o que eu sei. Então, ao você externalizar aquilo, você vai ter certeza visualmente do que você sabe e do que você não sabe, para a partir disso focar nesse aspecto. Então, quer uma dica? Uma super dica? 20 minutos antes de dormir, faça essa mesma técnica. Fazer isso, olha só, quase dobra a retenção do estudo. Então, só o fato de você chegar antes de dormir, poxa, vamos supor que você estudou aí relações, União Europeia. Você chega lá, antes de dormir, coloca um papel perto da sua cama e escreve, pô, União Europeia, isso. E você, poxa, só sei sobre isso. Amanhã você revisa. Por quê? Você vai avaliar todo o seu estudo no dia. Depois de muito tempo, você vai, poxa, lembrei disso. Você estuda ativamente, você avalia o quanto você lembra e você avalia o quanto o seu estudo foi produtivo. Próxima. Essa, papai, é o segredo de tudo. É a forma mais efetiva do cérebro organizar informações. Então, você quer ter certeza que você sabe alguma coisa, ensine. Por quê? Quando você vai ensinar, você vai ver que, pô, não sei de nada. Por quê? O cérebro vai fazer, pô, você precisa organizar isso. Você precisa colocar numa ordem lógica. Porque muitas vezes o assunto é fácil para você, você compreendeu ele. Mas quando você vai ensinar, você fica, caramba, não entendendo nada. Então, essa é a intenção. É você organizar isso mentalmente, você colocar isso numa ordem lógica para apresentar isso para outra pessoa. Ah, mas eu não tenho ninguém para ensinar, eu sou uma pessoa muito tímida. Não precisa ser alguém, pode ser até você mesmo. Crie um canal privado, seja, sei lá, no YouTube, ou um grupo só com você mesmo no WhatsApp, e comece a colocar áudio, vídeo, você explicando aquilo, e você vai escutando, tipo, poxa, não tem nenhum sentido isso que eu falei, mas como é que eu posso melhorar? Eu errei em tal aspecto, revisa no livro. E você vai buscando formas cada vez melhores de compreender o assunto para ensinar, seja a alguém ou a você mesmo. Próximo. Essa aqui, papai, é o segredo de toda pessoa de sucesso, de todo aprovado. Ei, aprovado só anda com aprovado. Tem pra onde correr, não. Quanto mais você se cerca de pessoas que estão atrás, de pessoas que querem fazer a diferença e que querem ser aprovadas. Pô, se você tem um grupo aí de médico, faça um grupo de médico que quer passar em medicina e se dediquem juntos a isso. Porque, qual que é o grande segredo? Você tem um grupo para fazer cada coisa. Seja jogar bola, ir pra academia, sair pra festas, beber no fim de semana. E muitas vezes eu posso garantir que aquele que joga a bola com você talvez não seja o mesmo que vá pra festas com você. Da mesma forma, talvez não seja o mesmo que estude. Para você criar foco e alterar sua realidade para um mundo de estudos, você deve se juntar a pessoas que estejam encarando a mesma realidade que você está. Por isso, crie um grupo com seus top 5 companheiros na jornada de estudo. E a obrigação do grupo é todo dia postar no mínimo 3 metas. É melhor começar pequeno e com o tempo ir aumentando para completar. Cada um com as suas devem diariamente ser compartilhadas no grupo. E não esqueça, anote as suas dúvidas durante a sua sessão de estudos para no fim dela tirar com seus amigos. Então, basicamente, você deve ter só uma frase aí que lembra muito bem isso que eu quero passar. Você é a média das 5 pessoas mais próximas a você. Então, pode comparar em altura, em peso, em inteligência. A gente tende a andar com pessoas que sejam mais parecidas com a gente. Então, quanto mais você aproximar essa questão dos interesses e das suas ambições, do que você quer ser, onde você quer chegar, das pessoas que você é próximo, maior a tendência de você chegar lá. Então, um desafio aí é você ter uma to-do list entre vocês para cumprir no dia. Marquem hora para acabar e uma recompensa após o término.
Ei, atrase a recompensa até acabar. Pô, se você ama uma série no Netflix, sei lá, Gossip Girl, você vai só assistir um episódio de Gossip Girl no momento que você acabar de fazer tudo, beleza? É só nesse momento. Acabou, parte pra isso. Próximo. Olha aí a galera com você. Descanso. Lembra que eu falei o quanto descanso é importante? O cachorrinho aí de boa. É assim que você tem que ficar. De boa. Dê tempo pro cimento esfriar. Como eu disse, não adianta você colocar tijolo, montar uma casa e não deixar o cimento esfriar. Quanto mais você quer colocar assunto, quer estudar, quer dar seu máximo, quer fazer a diferença e não descansa, menor a chance de você ter um bom estudo. Por quê? Esse é o momento do cimento esfriar. É o momento de conectar cada tijolo. Porque quando você deixa o cimento esfriar e conecta cada tijolo, você pode colocar novos tijolos, pode montar novas estruturas. Mas enquanto aquilo não está sólido, enquanto aquilo não está consolidado, você não pode se mover. Você espera aquilo, você entender, ter a compreensão daquilo para aí você descansar. Então lembra da fórmula? Stress plus rest equals growth. Estresse mais descanso igual a crescimento. Não esqueça disso. Posso trazer inúmeras pesquisas científicas de pessoas de sucesso que fizeram isso. Então, confia em mim que é sucesso. Então, primeiramente, vamos trazer aí um momento 5 a 15 minutos. Lembra que eu falei sobre blocos de tempo? Aqui vai o segredo. A cada bloco de 30 minutos, você descansa 5 minutos. Se levantar é muito importante para o sangue voltar a circular nas pernas. Respiração profunda, meditação, favorece a oxigenação do cérebro. Então você está cansado, é hora de fazer uma meditação, é hora de você voltar para dentro de você, dar um oxigênio ao cérebro porque ele já trabalhou tanto. E uma observação aí embaixo. Evite receber estímulos enquanto estiver descansando. Então muitas vezes você não chega a descansar a cabeça tanto quanto deveria e de repente pega o celular e já recebe mais informações, misturando assim descanso com stress. No momento que você pega o celular e recebe mensagem e vê aquela nova foto e vê aquele novo vídeo, você está colocando novas informações para você. Você está dando, poxa, eu tá aprendendo novas coisas e se você nem descansou, acho que você acabou de aprender, isso vai ficar mal consolidado. Por isso, dedique esses 5 minutos a andar pela casa, a tomar uma água. Dedique esse tempo para ficar inerte, sem aprender coisas novas, só guardando o momento do cimento esfriar. Esse é o momento do cimento esfriar. Essa é a palavra-chave. Só guardando aquilo que você aprendeu. Então, ao fazer 3 sessões de 30 minutos, no final da próxima sessão, você tem direito a um descanso mais extenso de 15 minutos. Que é aí que é a hora que você pode passar, sei lá, 5 a 10 minutos ali descansando, sem olhar pra nada. Sem olhar pra nada, vai ver o mar, se você mora perto do mar, vai ver, sei lá, a rua, alguma coisa desse tipo, mas não coloque informações novas, não receba novos estímulos enquanto estiver descansando. E agora, as pausas maiores para consolidar a estrutura do que você está aprendendo, que é justamente o longo prazo. Véi, durma 7 horas por dia. Ah, eu durmo mais. Beleza, tudo bem. Você fala assim, eu sou terceiranista, pô, cala a boca, tu não sabe nem o que é isso. Véi, você prefere perder algumas horinhas a mais na noite ou prefere perder de sono nas aulas e à tarde? Vai falar assim, não, mas eu tomo um café, mas você fica com baixa produtividade, não tem pra onde correr, você dorme 3, 4 horas, você fica um zumbi no outro dia. Você tá olhando ali a aula, pô, desaba. Ah, mas é uma aula que eu não gosto. Você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia estar estudando. Ah, mas de tarde tem que ter o soninho depois do almoço. Quem disse? Quem disse? Se você tá produtivo, é hora de continuar, é hora de fazer. E o grande segredo, sou cheio de segredo hoje, tô parecendo um Sherlock Holmes. Um dia 100% off na semana. Não, mas como assim? Eu tô no 3º ano, o Enem tá chegando e eu tenho que estudar. Vá por mim. Todas as pessoas de sucesso, todas os tops de cada área têm um dia de descanso. Pois é nesse dia que recarregam todas as energias para voltar com tudo para as sessões de estudo. Mas logo eu adianto para você. Para você remar contra a maré do estuda,
não vai ser fácil. Porém, estou trazendo o que há de melhor na ciência. Então, você pode acreditar no que estou dizendo e seguir essas dicas, beleza? Então, você tem que ter coragem para falar assim, pô, domingo eu não vou estudar. Domingo eu vou ver um filme. Domingo eu vou ver minha série o dia inteiro. E não tem quem me faça. Por quê? Isso é uma forma de você recarregar a sua bateria. Porque não adianta você querer usar o celular até exaustão, 1 hora, ele não aguenta mais. Então isso é uma forma de você evitar aquele burnout. Você evitar estudar e de repente, pô, não tô aguentando mais. Isso é uma forma de você evitar esse não estou aguentando mais. Por quê? Tem que ter coragem, velho. Não é todo mundo que vai falar assim, descanse, porque isso é contra-intuitivo. As pessoas não querem que você descanse. As pessoas querem que você estude. Mas o segredo é tirar justamente um dia off na semana. Porque é nesse dia que você vai captar tudo ou vai consolidar tudo aquilo que você aprendeu. Então, 7. Erro como aprendizado. Foco no processo. A chave de tudo aqui é o seguinte. O resultado é melhor. O processo é melhor que o resultado. Por mais contra-intuitivo que isso seja, por mais notas boas que sejam seu objetivo de vida, saiba que você deve buscar um aprendizado, uma lição em tudo. Seja sua nota baixa, seja seu sono durante a aula, desmotivação para estudar. Então, ao invés de você ficar reclamando e birrando sobre isso, busque entender como melhorar para a próxima vez. Busque entender por que isso aconteceu e entenda também como você pode, como eu disse, melhorar. Por trás de toda mazela, de toda coisa ruim, existe um aprendizado. Então, se você está dormindo na aula, poxa, qual que é o erro? Eu acordei mal, eu dormi pouco, eu não tomei um banho gelado. O que é isso que está por trás desse seu sono? Pô, você tirou uma nota baixa? O que aconteceu? Que questões você errou? Poxa, esse erro aqui... Então, vou falar melhor sobre questões agora. Fica ligado. Esse erro aqui que eu tive da questão foi o quê? Erro de leitura? Foi um erro de repente de cálculo? Pô, foi uma palavra que eu passei e nem vi? Ou falta de compreensão da questão? Falta de compreensão do assunto? Eu não tenho esse domínio ainda. Então é muito importante você compreender isso. E algumas técnicas de aplicação para você melhorar na parte de questões ali em questões do tópico estudado a um tópico antigo. Então lembra aquilo que eu falei lá atrás sobre a questão do músico, daquele cara que está tocando piano e quer aprender músicas novas. Então você alinha uma música antiga. De repente você alinha um aprendizado antigo sobre física mecânica, a física cinética. Então você começa a fazer essas coligações de assuntos para aí você conseguir captar cada vez mais fácil. Porque você não está revisando somente um assunto, você está revisando 2. Então o grande segredo disso é maximizar o erro. Quanto mais você erra, mais pode melhorar. Não, mas como assim, pô? Eu tenho que acertar. Véi, é melhor você errar o máximo possível agora para acertar na prova. O que você tem que ter aqui, uma mentalidade, é uma cabeça de evolução. Do tipo, antes das provas, é a hora correta para errar ao máximo possível. Porque assim, você entende onde estão seus deslizes para na hora da prova você caprichar. Então, quanto mais você erra, mais você pode melhorar. Sem erros, sem evolução. Como o próprio Michael Jordan, a lenda do basquete, melhor da história, falou: o que me fez ter sucesso... Aí ele fala uma lista de coisas. Foram os 3.000 arremessos que eu errei, foram, os 80 chutes de final de jogo que eu errei, foram tais jogos. Então ele começa a listar os insucessos, porque a partir de sucesso você sabe onde melhorar, para aí então fazer cada vez melhor, para aí então você evoluir. E o terceiro, entenda a estratégia da banca. Esse aqui eu vou abrir um slide à parte para explicar como assim entender a estratégia da banca. Esse negócio novo, patrola, como assim patrola? Patrola é você fazer a maior quantidade possível de assunto. Pô, você quer Enem, então faça a maior quantidade possível de Enem. Enem. Até você cansar de falar, poxa, a estratégia do Enem é o quê? Colocar um contexto, colocar uma historinha para depois chegar a um objetivo. Poxa, eu tenho que ler primeiro o enunciado para entender o comando da questão, para então depois ler o texto, ler as alternativas,
Então tem essa compreensão que vem através da prática. E não coloque aí, sei lá, 10 questões todo dia, 15 questões todo dia para você fazer do Enem. Mas 10 questões é muito pouco. Você não deve pensar em curto prazo. Pense em longo prazo. Poxa, se daqui pro Enem ter 8 meses, você colocar 10 questões para fazer todo dia, coloca aí 8 meses vezes 30, 240, vezes 10, 2.400 questões. Então, já está justificado. Tem menos tempo, mas é muita questão do mesmo jeito. Bota 15, bota 20, enfim, depende de você. Segunda estratégia do semáforo. Pegar os erros e entender como consertar. Foi falta de compreensão do texto? Foi desatenção ou falta de conhecimento? Categorize os seus erros e busque entender o que faltou para o acerto. Poxa, de repente eu errei essa questão por X motivo, por Y motivo. Então categorize isso, classifique isso, para a partir disso você ter um estudo mais focado nesse aspecto. Você vai olhar e falar, poxa, eu errei nesse aspecto. Então você pega aquilo, faz a triagem dos seus erros e melhora nesse aspecto específico. Por último, cientista. Após ter aniquilado um assunto, pegue as questões mais difíceis, mais complexas e busque resolvê-las. Sua missão aqui é entender com profundidade o objetivo da banca. Então, aquela questão de logaritmo pica, que é a prova, pica, aquela que ninguém entende, pô, você já tá entendendo o logaritmo bem. Se quer o logaritmo é sua, garoto. Vai fazer aquela questão. Você, geometria analítica, tá ali morrendo, tá fazendo todas as questões. Fechei o olho e fiz a questão. Vai pegando as mais difíceis, porque aí você não faz só com quantidade, você busca qualidade. Mas priorize primeiramente a quantidade. Do tipo, pô, eu entendi o que eles querem dizer. Passa para a triagem, que é entender o seu erro durante essas quantidades, durante esse quantitativo. A partir do erro, você entende, pô, erro muito nesse aspecto, volta para melhorar, e a partir de que você começou a acertar, começou a ter um streak, várias questões certas, não está errando uma, passa para a profundidade, passa para as questões mais difíceis. Então, de tudo isso que eu falei, no final o que você precisa são de 2 fatores: autoconfiança e motivação. A crença de que você vai conseguir executar tudo isso. A crença de que você vai ver os resultados que você nunca imaginou na sua vida. A crença de que não importam os obstáculos, você vai além. Pois motivação que vem de fora acaba rápido, garoto. A motivação que realmente dura e te leva a uma ação consistente mesmo é a que vem de dentro. É aquela que você fala, eu quero fazer isso, porque aquilo. Então, eu lhe convido hoje a você imaginar como que você quer se tornar no futuro. Poxa, eu quero se tornar um médico, sei lá, ganhar 40 mil no mês. De repente não seja só objetivo financeiro, mas eu quero me tornar, sei lá, um empresário. Então você começa a se imaginar como um futuro empresário. Quanto mais você trouxer essa visão do futuro para agora, mais você se sente motivado a agir, mais você se sente motivado a ir lá e fazer. Então quanto mais a sua motivação não vier de vai fulano, vai ciclano, tu consegue, tu é o cara, e sim, eu vou me dedicar, eu quero ser médico, eu quero chegar, quero ser engenheiro, eu quero ver um prédio, sabe aquele terreno baldio? Pô, eu quero construir um prédio ali. Então imagine o seu prédio, já começa a ter essa clareza, porque quanto mais você visualizar, lembra daquilo? Visualizar vividamente, mais impactado emocionalmente, mais motivado você se torna. Então uma dica aqui é: deixe âncoras visuais do futuro. Deixe o mais visível possível. Como você pode ver, um exemplo. Quer ser médico? Sei lá, compra um estetoscópio ali de brinquedo, compra alguma coisa que bata ali para você vestir, sei lá, quando estiver estudando. Coloca um wallpaper, sei lá, de um coração, se for querer ser cardiologista, de uma criança, se for ser pediatra. Então, por exemplo, o meu wallpaper é o vestibulando, isso que eu amo fazer. Então toda vez que eu olho para aquilo, eu penso no futuro, eu penso em coisas que eu quero fazer. Então isso é uma âncora para mim. Toda vez que eu vejo aquilo, eu me lembro de outra coisa. Então traga as âncoras para você. Pô, se a âncora de repente você quer ser um advogado, compra, sei lá, uma balancinha da justiça e coloca ali perto de quando você vai estudar. Toda vez que você olhar para aquilo, você lembra da advocacia, você lembra do seu futuro. Publicitário,
Enfim, coloca a imagem, sei lá, de uma publicidade de alguma pessoa que você admira muito, fala, pô, eu quero chegar nessa pessoa, e traga justamente essa clareza. Então, foram essas dicas. Basicamente eu sei que é 1 hora, chegando quase 1h10, mas eu juro por Deus que eu fiz o meu máximo para condensar tudo isso. Não é fácil, não vou dizer que vai ser fácil, não vou dizer que vai ser simples, mas o importante é fazer. O importante é você ir lá e aplicar. Então, essas foram as dicas e o processo para chegar a um estudo 100% mais efetivo. E melhor, não é... Você vai começar a aprender mais rápido e melhor, você vai começar a condensar aquelas informações que você não conseguia. Que vai começar, de repente, poxa, de repente eu estudei isso na segunda, eu lembro agora na sexta, porque eu apliquei tal técnica, eu trouxe tal erro, eu trouxe tal compreensão para mim. Então, quanto mais você aplicar isso, quanto mais você trazer essa realidade para a sua vida, mais fácil vai se tornar. Então, se você gostou desse Hangout, se você gostou de tudo isso que eu lhe apresentei, compartilha o link desse Hangout que vai estar na bio para os seus amigos. Tenho certeza que isso vai ser um grande diferencial na vida de cada um de vocês. E ainda, se você quiser, se você gostou muito, chega lá na mensagem do Instagram, na DM, e manda uma mensagem, poxa, me ajudou tal muito aspecto, pô, não tinha clareza sobre isso, me ajudou demais. Então, é isso que eu tenho pra falar. Condensei tudo, caprichei pra você. Então, essa é a primeira Masterclass do Vestibulando. E meu nome é Matheus. Então, até a próxima, garoto. Fui!